Do DrCast. A nossa convidada de hoje é um pouquinho diferente do que nós vemos apresentando. Ela é empresária e dentista, mas eu vou deixar para ela apresentar melhor essa carreira dela, a transição que houve na carreira dela. Antes de passar para ela, vamos só falar um pouquinho da nossa casa aqui, a Creators House, que é um dos nossos patrocinadores aqui. Então, se você tem um podcast, se você quer gravar cenas de corte para suas redes sociais, se você quer iniciar um projeto novo, Creators House é a sua casa. Beleza? E agora vamos voltar para ela. Nossa convidada de hoje, Karina Caporal, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história e também compartilhar conteúdo com a tua audiência. Oh, que legal. Prazer é nosso de receber você aqui. Obrigada. Legal, Karina. Seja bem-vinda. Obrigada. Começa aí contando um pouquinho do início ali. Você é dentista e tal. Fala um pouquinho da transição aí, como você deu esse pulo aí, essa virada de chave aí na carreira. Ensina nós aí a ganhar dinheiro, né? Bom, quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade de odontologia e desde o primeiro semestre eu já sabia, eu achava, né, que eu sabia o que eu queria, que era somente fazer cirurgia bucomaxilofacial. Então, eu não me interessava, não tinha interesse por nenhuma outra área da odontologia, passei a faculdade inteira fazendo projetos de pesquisa, fazendo estágio em hospital, etc. Saí da faculdade, continuei no hospital fazendo estágio até fazer a prova da residência. Mas, em paralelo a isso, eu comecei a trabalhar em consultório particular. E ali foi a primeira mudança, primeira grande decisão. Eu acredito que existem decisões na nossa vida que mudam o rumo da nossa história, que são aqueles momentos de tudo ou nada. Então, ali foi um dos primeiros momentos de tudo ou nada que eu tive na minha vida, porque foram 4 anos e meio, quase 5 anos, tendo certeza de uma coisa, que era ser a cirurgiã. Minha família tinha muito orgulho disso, de ir para o hospital, fazer plantão, tinha um certo glamour nisso. E aí, alguns meses depois de formada, conseguindo estágio, que era muito difícil, né? Consegui um estágio lá na Federal de Florianópolis e tudo mais. Eu fico, caramba, mas por que eu não tenho mais tanta vontade de vir para o plantão como eu tinha antes? Eu estava mais feliz indo para o consultório, que não era meu, eu atendia na clínica de outros profissionais, do que o dia que eu tinha que ir para o plantão. E o dia que foi muito fatídico, que eu vi que realmente eu estava indo no caminho errado, foi o dia que no estágio teve uma cirurgia coronal, acho que é assim que fala, que é uma que faz uma incisão assim e descola toda a face do paciente, né? Essa cirurgia levou umas 14 horas, assim. E eu lembro de eu ter passado o dia dentro do centro cirúrgico, sem ver a luz do sol, de pijama cirúrgico, comendo marmita. E Passando cropped. E zero glamour, né? Zero glamour. E quando eu fui conhecendo também mais os chefes de serviço, eu entendi que, peraí, os caras queriam estar mais no consultório do que no hospital, porque era onde eles faziam mais dinheiro. No hospital, a maioria era ou SUS ou plano. E ali eu fui entendendo assim, realmente, no consultório eu tinha mais liberdade. No consultório eu tinha mais flexibilidade. Via a luz do sol, né? Tinha uma janela. Então, ali foi a primeira decisão, que foi uma decisão naquela época difícil. Não quero fazer residência, vou desistir desse projeto. Fui muito questionada por isso. E foquei 100% no consultório. Depois de uns anos trabalhando na clínica de outros profissionais, eu decidi abrir o meu consultório. E quando eu decidi abrir o meu consultório, eu não sei exatamente o porquê, mas mesmo naquela época eu já comecei a pensar assim, bom, eu não tinha nenhum suporte financeiro da minha família, eu tinha que me virar desde quando eu me formei. Então eu falei, caramba, se eu abrir esse consultório, ele vai ter que dar certo, ou dá certo, ou dá certo, porque não teria um plano B. Tive que pegar dinheiro emprestado e tudo mais. Então, não sei por que eu já tive ali um ímpeto de eu tenho que estudar sobre gestão, eu tenho que estudar de marketing, eu tenho que entender como é que eu vou conseguir fazer esse negócio faturar. E que ano foi isso daí? Isso foi 2015 que eu abri meu consultório. Então, quando eu abri meu consultório lá em 2015, eu já abri as portas tendo um perfil do Instagram e página no Facebook. E naquela época, eram poucos que tinham perfil, né? Então, eu rastreei os meus concorrentes da cidade, eram poucos que tinham perfil. E quem tinha, não fazia vídeo, imagina. Naquela época, ninguém fazia vídeo. Acho que o Instagram nem tinha vídeo nessa época, né? Era só foto, se eu não me engano, 2015. Não sei quando ele começou, mas
Eu Pode ser. acredito que não tinha nem essa função Pode do ser. vídeo. Porque eu lembro que em 2016, tem até hoje lá, na fanpage do meu consultório, tem a live que eu fiz. Em 2016 eu estava fazendo live no Facebook. Caramba. Então, o que aconteceu? No primeiro ano de consultório, eu estava cadastrada em convênios, mas eu fui com tudo, mergulhei de cabeça nessa coisa do marketing digital, o que eu tinha que fazer para conseguir paciente. E eu tentei de tudo, não só o marketing digital. Eu fui tentar fazer revista, jornal, enfim. E nisso começou a me dar uma coisa assim, opa, eu tô gostando disso aqui, eu gosto de estudar sobre isso. Tanto que eu fiquei os primeiros anos de consultório, assim, eu não conseguia me decidir que especialidade eu queria fazer, porque nada me tocava, ai, não sei se eu quero isso. E eu gostava era de estudar de negócios, né, de gestão, marketing. E eu estava aplicando aquilo no meu consultório, estava começando a ter resultado. Em um ano de clínica, só atendia paciente particular. Nós fazíamos vídeos e ninguém fazia vídeo. Eu tinha uma sócia, né? Já fazia anúncio, então eu já me arriscava no gerenciador de anúncio, coisa que até hoje ainda é muito... Gastava pouco e dava resultado, né? É diferente de hoje. R$100 você trazia um monte de gente. Sim. Agora você gasta 10 mil e, meu Deus, Exato. né? Então foi aí nesse momento que não deu um ano de consultório, eu já falava para minha sócia, olha, meu projeto aqui é parar de atender paciente, eu vou cuidar só da gestão e do marketing da clínica. E ela sempre super parceira, não, tudo bem. E deu 1 ano e meio, aproximadamente, eu já não atendia mais paciente. Fui diminuindo, né, atendendo só 3 vezes a semana, começamos a construir uma equipe. E aí, nisso, eu vi que realmente o que eu gostava era de gestão, marketing, e que a odontologia ela foi só o caminho para me levar até ali. E a gente está falando do estado do Paraná, que seu consultório era lá ou era aqui em São Paulo? Não, eu estudei no Paraná, eu fiz faculdade em Curitiba, na PUC, tá. e a minha clínica eu abri em Florianópolis. Ah, legal. Uhum. Isso. Um público um pouco diferente, né? É. Parece que o poder aquisitivo lá é um pouquinho melhor, ou impressão minha? Curitiba é melhor do que Florianópolis. Curitiba é melhor? Ah, sim. Sim, sem sombra Eu de achava dúvidas. que era o contrário. Por ser uma cidade turística, tinha mais dinheiro, mais investimento. Não, Curitiba tem mais. Tem mais. Uhum. Acho que mais indústrias, né? Tem mais, sim, sem sombra mais de forte. dúvida. E aí você, com 1 ano e meio, já deu uma parada ali de atendimento e focou. Aí eu fiquei na clínica só com a equipe e fazendo a parte de gestão e marketing. E aí, depois de 3 anos de clínica, cada vez mais focada em estudar, me desenvolver melhor nessa área de gestão e marketing, eu caí num curso de marketing. Minha intenção ali era entender mais, melhorar mais, enfim, fazer mais estratégias. E nesse curso falava sobre produto digital. E aí, ali que eu assim, não, peraí, eu posso fazer alguma coisa aqui. 2017, 18? Foi 2018. 18 já. 2018. E naquela época ninguém sabia nada disso. Nada. Assim, a minha família achou que eu tava entrando em coisa de Herbalife, pirâmide, né? Rinodê, que você não sei se essas coisas assim. E ninguém entendia, ninguém sabia direito o que eu tava fazendo. E aí eu comecei o projeto, fiz meus primeiros lançamentos em 2018. E aí a coisa começou a crescer numa proporção que eu não esperava, foi muito rápido. Você já lançou um produto digital nessa época? Lancei o primeiro curso, onde eu ensinava dentistas a encher a agenda. E Porque era o que eu sabia fazer. Vendia através das redes sociais. Vendia através das redes Tinha sociais. plataforma nessa época, eu acredito. Tinha né? Hotmart já. Já tinha? Aham. Acho Já que tinha. Eu usava acho que Hotmart. até que o Wi-Fi já tinha também, se eu não me engano, nessa época. Não lembro, mas a Hotmart já tinha. Então, ali eu já comecei a fazer... Nesse ano, eu devo ter feito umas 5 turmas do meu curso. Naquela época, se chamava Dentista Além do Mocho. E eu ensinava muito marketing digital. Então, o que eu fazia, que era vídeo, tráfego, como que tu capta paciente pelo Instagram, pelo Facebook, eu ensinava eles a fazerem. Em paralelo a isso, eu também já falava um pouco sobre gestão, porque eu já estava fazendo gestão no meu consultório. Mas o meu forte mesmo era nessa parte da rede social, né? Trazer demanda. E aí 2019 foi um ano que explodiu, tava com mais de 1.000 alunos. E aí eu falei, não, calma, eu tenho que me tornar melhor ainda, porque agora eu tenho cliente, tenho aluno que tem clínica no Nordeste, tenho aluno que tem clínica, tinha até de outros países. Então eu preciso ser melhor como mentora, como professora, trazer fundamentos, porque eu trazia muito prática, né, do que eu fazia no meu consultório, mas existem fundamentos nessas áreas. Sim. Mas, Karina, esse curso seu era só... O cara comprava o acesso
ou você mentorava ele após a compra do curso? Não era uma mentoria, mas tinha as aulas ao vivo, Tá. tinha... Tinha um conteúdo... Acompanhava pelo WhatsApp, tirando Tá, dúvidas. não era só um produto digital, comprou, se vira. Não, tinha um acompanhamento. Vocês já forneciam pelo menos alguma coisa de acompanhamento. Sim, tinha um suporte ali pro aluno. Você achou necessário já colocar isso de cara ou foi a Sim. situação que acabou trazendo você para essa realidade? Não, já desde o... Porque nesse curso que eu tinha comprado, que falava de produto digital, eu já orientava isso, né? Você dá um suporte pro aluno. Tá. Então, ali eu aprendi tudo. Aprendi a vender e aprendi a como entregar. Então, eu apliquei. Eu era treinável. Então, assim, eu sempre fui assim. Então, você tem que fazer exatamente desse jeito. Não tenho experiência, tenho um método aqui, eu vou seguir. E eu acho que hoje, um grande desafio que eu tenho é com a dificuldade de um profissional da saúde dele ser treinável. Porque, muitas vezes, você vai criando uma autoridade, uma experiência dentro da tua área como especialista. Só que quando você vai entrar agora numa nova área, que é marketing, gestão, tu quer fazer melhoria do teu consultório, transformar ele numa empresa, há uma necessidade do profissional aprender a sentar na cadeira de aprendiz. E esse é um movimento difícil. De baixar um pouco, né, o ego, escutar e entender que ali você não tem aquela mesma autoridade e experiência que você tem na sua área de especialidade. E é um desafio. É um desafio para todo mundo, não tô falando que é só para os outros, para mim também. Para mim também, né? Então, conforme a gente vai tendo resultados e nós vamos sentar para aprender com outro profissional, às vezes a gente vem de salto alto. E a gente tem crenças, e aí vem sempre aquela, no meu caso é diferente. Ah, porque na minha empresa, porque no meu público é diferente. E quando, na verdade, às vezes tu não tem tanta experiência naquilo ali. E tu tem que... Seja treinável. A pessoa que comprar o curso, né, tem que estar disposta... Aberta a entender e fazer o método, né? A confiar naquele professor. Né? O teu aluno tem que confiar em ti. Senão... Compra, né? Senão você vai estar sempre tentando adaptar aquele método enquanto que você nem testou ele na íntegra. Enquanto você acha que aqui, desse jeito... Imagina um aluno teu que faz um curso de estética dentária. Ele não tem tanta experiência como você tem. E ele vai sentar na tua frente e ele vai achar, mas é porque, pra mim, no meu jeito, com o meu paciente... Assim, a gente passa isso até da maneira que o profissional senta no mocho, né? A gente quer falar, olha, para fazer isso tem que sentar assim, né? Mas é que eu sento... Poxa, se o simples fato de sentar no mocho é difícil você colocar na cabeça do cara que ele tem que mudar aquela estratégia, imagina você implantar na cabeça do cara que de repente, sei lá, um dia da semana ele tem que parar de atender. Ele já tá fazendo aquilo ali há 15, 20 anos, você vai mudar assim. Não muda. Essa menina quer falar o quê? Exato, e assim, isso gera várias outras coisas, porque são, como você falou, às vezes são 15, 20 anos que ele tem aqueles hábitos, aquela rotina de trabalho, e além de, às vezes, ele ter a dificuldade de ser treinável, ele também cria uma expectativa de resultado para ontem. Então, imagina você num processo de emagrecimento, que você tem aquele peso, que você tem aquele hábito alimentar por anos, 20, 30 anos da tua vida, aí você decide emagrecer. Cara, você não vai mudar a tua mentalidade, o teu hábito alimentar em um ano. Não vai ser assim. Você vai passar por fases de mudança, fases de amadurecimento. E a mesma coisa para você trabalhar com gestão e marketing, porque não é só você aprender estratégias. Eu tenho que mudar a mentalidade daquele profissional. Então, é virar uma chave. Você, como profissional da saúde, você é operacional. Você está atendendo o seu paciente. Para você agora tocar o teu consultório como uma empresa, a tua mentalidade tem que ser de empresário. E é uma mentalidade completamente diferente. Então, é você entender que enquanto você está atendendo seu paciente, você não está fazendo dinheiro. Na época que eu só tinha clientes dentistas, eu falava, dentista que tá com luva na mão não tá fazendo dinheiro, porque isso é pós-venda. Enquanto você tá atendendo o paciente, quem é que tá vendendo? Quem é que tá fazendo dinheiro? O dinheiro tem que entrar, tem que ser um fluxo constante na empresa. Sim. Não pode ser por fases, horário. Tem que vender o tempo todo. E aí, como que foi, Karina? Você lançou esse primeiro curso, pareceu um sucesso, e aí... Como que foi? Você falou, agora me encontrei, é por aqui que eu vou lançar outros cursos. Sim, ali eu me encontrei. Ali eu vi, caramba, porque eu passava o dia... Já ficou rica ali, já, né? Imagina, né? Já era rica. 1.000 alunos aí, o curso dela era 5 mil reais. Já era rica. 5.000 alunos. 1.000 alunos a 5 mil reais era o seu curso, né? O primeiro? Não, o primeiro curso foi vendido por
comecei com 997, né? Que é o famoso 997, 1997. Aí vai... Mil vezes mil aí, quanto que dá? A conta de padeiro, né? Mas, assim, foi 2019, foi um ano muito, muito bom, de crescimento, de quebra de paradigmas muito grande. Ali eu comecei de fato, a trabalhar minha mentalidade cada vez mais na questão da visão empresarial. E aí eu senti essa necessidade, né, de me formar melhor como professora, como mentora. Então, o que aconteceu? Aqui no Brasil, eu já estava em contato com os melhores profissionais dessa área aqui no Brasil. Então, eu já fazia mentoria, cursos. E o que eu comecei a notar? Esses caras, eles aprendiam com os mentores lá de fora, dos Estados Unidos, principalmente. O mercado americano já era muito mais evoluído do que o mercado brasileiro no marketing digital. E aí eu falei, cara, eu quero aprender com esses caras também. Eu quero ir na fonte. E aí foi quando, em 2019, eu pensei, eu vou para os Estados Unidos passar uma temporada lá estudando. Então, eu fui para a Califórnia. Lá na Califórnia tem várias imersões, cursos que dá para fazer nas empresas do Vale do Silício. Enfim, fiz cursos com grandes nomes, Tony Robbins, Russell, Brandon, enfim, quem é da área conhece esses grandes nomes. E aí lá, então, eu, além de estudar mais sobre marketing digital, também já aprofundei mais muito no formato de gestão deles. Porque os grandes livros de gestão vêm das startups, eles criaram os modelos e é replicado no mundo inteiro, esses modelos. Então, ali, comecei a trazer essa inteligência também para a própria empresa, de cursos e mentorias. Antes de ir para os Estados Unidos, eu vendia a clínica no Brasil. A minha sócia engravidou, não ia poder tocar, a gente decidiu vender. Fui para os Estados Unidos. Só que daí, no meio do caminho, aconteceu pandemia. Então, muita gente se tem alguém aqui que já me acompanha, sabe dessa história. Aconteceu uma love story no meio do caminho. Primeiro aconteceu a pandemia, não consegui voltar para os Estados Unidos, não tinha voo. Fiquei trancada lá, né? Fiquei presa nos Estados Unidos, aí dá o corte. Imigração? Fiquei presa nos Estados Unidos, não consegui voltar. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci meu marido. Então, casei, e por isso que eu fiquei lá, morando lá, né? Então, em paralelo, a empresa não parou, continuei os projetos igualmente. E aí, foi só crescendo. Aí, a gente lançou mentoria depois disso, tudo mais. Tá, quando você foi para lá, você tinha um produto digital e lá você começou a criar novos produtos. Isso. Porque hoje a gente também tem mentoria para profissionais da saúde que querem ter os seus produtos digitais, né? Então, é o que a gente sempre fala eu tenho 2 mentorias. Uma que é para quem gestão, marketing de consultório. E tem essa mentoria para os profissionais que querem lançar os seus cursos. E é muito comum a gente ver os profissionais chegando e que estão querendo implementar métodos de venda diferentes, que é o famoso Frankenstein. Então, imagina você pegar o teu aluno que está começando agora, o cara nunca fez uma especialização, nada de estética dental. Então, ele tem que aprender o fundamento. Sim. Ele tem que seguir a receita, o fundamento básico. Primeiro, fica bom nisso. Depois, ele vai poder trazer, enfim, detalhes, características do trabalho dele. Então, antes de você querer sofisticar e trazer um método daqui e dali, fazer um negócio misturado de método de venda, é o que a gente fala para os nossos alunos ali. Segue um único modelo, masteriza isso, para depois você começar outras formas diferentes de venda e tudo mais. Então é isso, assim, a gente... Eu fui sempre seguindo um produto, um método, aí depois a gente foi sofisticando. Hoje a gente faz vários formatos de venda, mas não foi assim que eu comecei. Então é assim também que a gente orienta os nossos alunos, né? No início, você só você tinha o seu produto digital focado no dentista. Sim. Que é uma especialidade da saúde, né? Uhum. E hoje eu sei que você mentora e tem cursos para diversas áreas, né? Como que foi essa mudança, esse abrir de leque? Muitos outros profissionais já me acompanhavam na rede social, de outras áreas, e eu comecei a notar que aumentou cada vez mais, porque quando eu tô falando lá, produzindo meu conteúdo, como que você capta mais pacientes, como que você cobra, como é que você vende, eles se identificavam. As dores são parecidas, né? É igual. Maneira de captar, né? É igual, não muda, porque o que acontece? Você tem uma empresa na mão. A empresa tem fundamentos. Gestão financeira, gestão de pessoas,
Marketing, vendas, existem fundamentos que são iguais para qualquer empresa, inclusive. Inclusive, esses dias atrás, eu estava fazendo uma viagem com um casal de amigos e ele trabalha com uma empresa de exportação na área do agro. E a gente estava conversando sobre o negócio, sobre coisas semelhantes que a gente faz. Gestão de pessoas, questões burocráticas, processos, vendas. Então, assim, existem fundamentos que são iguais, que não vão mudar. Então, o profissional da saúde que consegue dominar os fundamentos, ele vai conseguir olhar para as peculiaridades da sua especialidade e saber adaptar. Então, quando eu estava conversando com esse meu colega, que é do agro, que exporta, é claro que eu consigo, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu consigo trazer da realidade dele e adaptar para a minha. Sim. Muita coisa. Porque tem esses fundamentos. Então, isso já estava claro para mim, que, claro, que o que eu estava ensinando para uma clínica odontológica era replicável para qualquer outra clínica, porque é uma empresa. E aí, as peculiaridades, a gente vai lidando caso a caso. Então, daí eu decidi abrir, porque essa demanda estava batendo na minha porta. E foi um sucesso também, porque hoje, na minha mentoria, tenho profissional nutricionista, com dentista, com médico, com fisioterapeuta. E essa mistura, ela é muito enriquecedora, porque é uma quebra de paradigma. Entende? Então, assim, eu ficar na minha bolha lidando só com o dentista, eu vou manter os meus paradigmas, eu vou manter as minhas crenças. Eu vou ficar acreditando que o meu mercado tem essas condições. A partir do momento que eu sento numa mesa onde tem diferentes profissionais de diferentes áreas, eu olho para aquele cara assim, poxa, mas na clínica dele ele tá fazendo isso, por que eu não posso adaptar isso para mim? E eu quebro, é mais fácil eu quebrar essas desculpas que a gente fica dando, né? Esses pontos cegos que a gente tem. Então, é muito enriquecedor. E aí o meu discurso, né, o que eu sempre pego no pé dos meus alunos, cara, vocês têm uma empresa na mão. Então, não tem essa de ficar, mas é que na minha área, nutricionista, porque eu sou médico, eu sou dentista. Esquece isso. Agora é a visão de empresário. Então, você tem que saber sentar e conversar de negócio com qualquer um. Com qualquer empresário. Hoje vocês focam ali a sua mentoria é focada na gestão e marketing. Gestão, marketing, vendas. São 4 pilares. A gente tem o método, que é um método Vega. Então, dentro desse método, a gente trabalha gestão, trabalha marketing, vendas e liderança. Sim. Qual que é a maior dificuldade do empresário hoje, desses 4 pilares? Para qualquer empresário, né, vai ser a liderança. Eu achei que você ia falar vendas. Não, é desafiador, Eu sem achei dúvida. Que ia falar gestão de pessoas. Sim, a liderança, a gestão de pessoas. Sim. A gestão de pessoas. Sim. Essa, para todo mundo, sempre vai ser a maior dificuldade, porque... Sim, a venda, ela é uma dor forte para o profissional da saúde, tem muitos paradigmas aí, né? Tem toda uma questão do vender. É o que mantém, né? É o que mantém qualquer negócio. Você tem que colocar para dentro, você tem que vender, né? Sim, mas aí o cara vence isso. Ele vence e começa a vender. E aí, para ele poder diminuir o ritmo de trabalho, se aposentar, tirar umas férias, ele precisa ter equipe. Mas vamos falar por etapas, então. Então, só para ter um pequeno apanhado do seu curso, quando você começa por ele, você tem esses 4 pilares, mas geralmente quem te procura, eu pelo menos imagino, que ele quer aumentar faturamento. Sim. Tô errado? A maioria. A maioria, né? E a pessoa, o empresário querendo aumentar o faturamento, você começa a mexer na questão de posicionamento dele, a parte social, ou você já vai direto no comercial dele? Depende do momento que ele tá. Então, não tem como eu chegar para um profissional que tem uma clínica que fatura 30 mil reais no mês e dar para ele o mesmo passo a passo para um cara que tá faturando 100. Faz um estudo do perfil, né, de pro cada cara que tá faturando... A empresa, ela tem fases. Então, cada fase, ela tem os seus desafios, que são iguais para a grande maioria das empresas. Então, é claro que existem as peculiaridades, que daí a gente vai lidando cada caso, mas, assim, a maioria tem que seguir, vai ter que vencer os problemas. Então, por exemplo, um cara que está faturando de 0 a 30 mil, esse cara tem que aumentar a demanda. Ele tem que ter mais pessoas batendo na porta dele, chegando no WhatsApp. Ele precisa estar aparecendo mais, ter mais visibilidade. Então, é marketing. Então, esse cara precisa aparecer, divulgar o trabalho. Só que daí vai começar a atrair. Aí vai vir gente que é só curioso, que não tem perfil, que falta muito consulta. Então tá, agora a gente vai resolver o próximo problema. Mas o faturamento já vai ter aumentado ali. Você aumentando a demanda, fluxo de pessoas interessadas batendo na tua porta, nesse filtro já vai começar a aumentar um pouco mais aí o faturamento. E essa atração você trabalha normalmente no tráfego pago ou no orgânico? Eu sei que vai ter um pouquinho no orgânico, mas qual que é o foco maior?
Na verdade, não, a gente não foca só no marketing digital. Então, uma clínica de uma cidade muito pequena, o tráfego vai ter limite. Depende, às vezes, do cenário, dessa situação, desse perfil desse profissional. Então, é um profissional que, talvez, para ele, seja muito mais fácil, mais adaptável fazer um evento presencial. Fazer ações presenciais no offline. Trabalhar com parceiros, trabalhar com influenciadores. Mas, assim, a grande maioria acaba indo para o tráfego. Mas a gente trabalha todo tipo de marketing, não é só o tráfego, não. Legal. Na questão do tráfego, você trabalha mais... Como é que você trabalha mais? A gente vê que tem muita panfletagem digital, né? Uhum. Que seria isso, né? O simples anúncio do anúncio, né? Uhum. Por exemplo, a gente trabalha com implante, o Wagner. Então, vai colocar várias situações de imagens de implante, né? O senhorzinho com um sorriso, do lado dos netinhos. Isso daí a gente costuma chamar de, pelo menos nós aqui, a gente chamamos de panfletagem digital, Sim, eu também. né? Uhum. E você imagina que parte para um outro lado, né? Claro que deve ter uma porcentagem ali que você vai ter que manter essa panfletagem, né? Para rodar de alguma forma, mas você começa a trabalhar mais com o posicionamento do profissional, independente da área da saúde dele. E ainda, dentro dessa pergunta ainda, a gente entende e conhece, e a gente é prova disso, que é difícil, né? Você falar, você criar conteúdo, né? Como que você trabalha nessa posição aí do mercado? Bom, o meu método tem o método Vega, que tem esses pilares, só que nós trazemos um elemento diferenciado, que é a gestão de luxo. Então, todo o meu método, ele tem essa cultura que permeia todos esses pilares. Então, tem esses fundamentos. A gestão de luxo, ela não é uma estratégia, ela é uma cultura. E a gestão de luxo, embora ter a palavra luxo pareça que é só para quem quer vender para público alto padrão, não é. Luxo é uma coisa, gestão de luxo é outra. Então, a gestão de luxo, ela é aplicável para qualquer padrão de negócio e qualquer público-alvo. Só que ela tem premissas que são diferentes, vão na contramão do marketing tradicional. Eu imagino que o luxo é um mercado um pouco mais de longo prazo, né? Que você tem que construir uma imagem para ela ser vendida, né? Você não consegue dizer que você é de luxo e vender no dia seguinte. Exatamente. Então, assim, eu trabalho com... Eu preconizo no meu método que a visão é de longo prazo, porque é o que eu acredito. Sim. Eu não acredito que o resultado, a tua visão ser de curto prazo vai ser sustentável. Não vai ser concreto, né? Não vai, porque você vai ter que trabalhar no volume, não vai poder cobrar tão alto, e aí o que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar nesse volume, não vai conseguir sair do mocho, né, do atendimento do paciente, e aí você está visando só o quê? Aumento de faturamento. E para os meus alunos, a meta não é só aumento de faturamento, o aumento de faturamento é o caminho para você chegar numa empresa que gera receita mesmo quando você estiver ausente. Então, para eu conquistar isso, essa empresa que gera receita mesmo se eu estiver ausente, eu tenho que ter visão de longo prazo. Eu tenho que plantar as sementes certas desde agora. E aí vem para essa questão de posicionamento. Então, aí, claro, mais uma vez, depende do cenário desse aluno. Porque se esse aluno entra no meu programa e ele está sem caixa, nós vamos ter que segurar essa estratégia por um período, porque nós estamos com uma urgência, precisa suprir essa questão do fluxo de caixa e para isso a gente vai precisar ter ações de venda mais agressiva. E aí vem a panfletagem, aí vem uma comunicação mais direto ao ponto. Agora, se esse cliente, né, esse meu aluno, ele tem um fluxo de caixa saudável, não tem por que a gente ir para uma comunicação dessa maneira. Então, a gente já começa a trabalhar no tráfego, por exemplo, né, que você está falando de divulgação de panfletagem digital. Não tem o anúncio, clique aqui, a gente só consulta. A nossa estratégia é diferente. Gerar desejo, o que seria? Dá umas 2, 3 dicas aí de Sim. como uma pessoa, como um profissional se posiciona para gerar um pouco mais de valor, né? E quando eu digo valor, está gerando também uma credibilidade maior para um público que tem um melhor poder aquisitivo para estar atraindo, né? Dá umas 2 dicas aí para nossa audiência. Bom, primeiro que, mais uma vez, não precisa focar... E deixa eu te cortar de novo. E se o cara, ainda num cenário mais difícil, o cara tem uma clínica simples, um consultóriozinho mais humilde, como ele se posiciona? Tá, bacana. Tem que gerar o caixa primeiro? Caixa é rei. Caixa é rei. O caixa manda em todas as decisões da empresa. Então, se você não tem caixa, a primeira coisa que tem que ser feita é a construção de caixa. Então, a primeira ação vai ser isso. Tem caixa? Aí nós começamos a trabalhar com uma visão melhor de médio e longo prazo.
Bom, aí é o seguinte, primeira coisa, você não precisa, para você vender high ticket, né, que é um tratamento mais caro, você não precisa trabalhar com público alto padrão. Existe uma regra que eu ensino para os meus alunos, que é a EPF. Você tem embalagem de luxo, preço premium e forma de pagamento popular. Então, você vai ter um posicionamento que transmite muito valor. Então, o teu posicionamento de imagem, a maneira que você produz o teu conteúdo, a maneira que você se comunica de uma maneira geral, né? Porque tem a comunicação falada, não falada, etc. Sim. O preço é premium. Então, você não precisa ser o mais caro, preço de luxo, alto padrão, mas você também não tem que cobrar barato. Então, você vai cobrar bem, só que se você trabalha com público classe média baixa ou popular, você precisa parcelar para esse cara. Então, se até as marcas de luxo absoluto, que é o que todo mundo conhece, as grandes logos, para poder se sustentar aqui no Brasil, elas parcelam, e é o único país que elas parcelam. Porque até o alto padrão aqui de São Paulo parcela, porque é uma cultura de consumo. Então, você jogar contra isso, você está perdendo venda. Não tem por que você não parcelar. Claro que daí vem a parte da gestão. E quando parcela, a gente está falando só de cartão de crédito ou a gente está falando de boleto também? Aí depende do público. Porque se o teu paciente é alto padrão e você vai oferecer parcelamento no boleto, pode gerar um ruído de comunicação de posicionamento. Agora, no cartão de crédito, você pode parcelar. Agora, se você atende classe média, você tem que usar o boleto. Você está perdendo muita venda se você não trabalha com boleto. Sabe qual que é a média de limite de crédito que o brasileiro tem no cartão de crédito? Bianca, ajuda a gente aí. Não tá aqui. R$1.400. Então, o cara, ele não tem o limite. Às vezes ele até tem a condição, ele às vezes até pode pagar a parcela. Sim. Mas o banco não libera o limite para ele. Entende? Então, olha o quanto de venda você pode perdendo. E aí vem aquela questão, a inadimplência, né? Que o profissional da saúde morre de medo. Aí é você ter a gestão. Aí a gente vai para um outro setor. Você tem uma organização. Então, tem que ter as cobranças, ter os contratos. Mas ainda com a taxa de inadimplência que faz parte do negócio, você ainda faz muito dinheiro. Entende? Mesmo tendo a taxa de inadimplência ali que você controla, você ainda consegue ter lucro, você vê as formas de pagamento, né? Então, você já garante os teus custos no pagamento de entrada. Tem várias formas. Mas, mais uma vez, depende do seu público-alvo, depende do posicionamento. Agora, nada justifica cobrar barato. Então, independente do padrão de clínica, independente do público-alvo. Agora, é claro que é um caminho, né? Um profissional que entrou agora na minha mentoria, ele cobra super barato, ele tá tendo que estruturar tudo do zero. Eu não vou chegar para ele e falar agora assim, olha, duplique e triplique o teu preço. Não, a gente vai, é uma construção. E voltando um pouco ao boleto aí, eu acho que precisa ter um acompanhamento ali e o profissional ir sentindo alguns sinais, né? Começou a ter muita inadimplência porque algo na gestão tá falhando, né? A cobrança aumentou a inadimplência, tá tendo um erro em alguma fase ali, né? Do processo. Quando a gente começa a ter um descontrole de inadimplência, tem que analisar. Ou se você faz... Aí depende do quão maduro está esses pilares dentro da clínica. Então, se tem bem separado todos os setores, faz marketing, faz captação de lead, tem o comercial, e aí tem já toda a precificação correta, a forma de pagamento padronizada, começou a dar um problema de inadimplência. Será que eu estou atraindo lead no perfil correto do que eu tenho para vender? Será que não está muito fora? Será que eu não estou forçando demais a venda? Se eu tenho, por exemplo, vendedores, às vezes tem clínicas que têm vendedores, né? Ou, às vezes, é o próprio doutor. Será que você não está forçando a venda demais? Vendendo a qualquer custo? Então, daí a gente vai ter que entender. Tem que olhar por pontos, ter os KPIs, né, os índices de acompanhamento de cada setor, para você poder apertar os parafusos corretos. Sim. Mas, mais uma vez, isso é uma jornada, porque até a gente conseguir estruturar esses setores numa clínica, até fazer com que o doutor aplique as rotinas necessárias, para registrar esses números, etc. É um processo, é um tempo. E é difícil para fazer tudo isso, ainda sentar no mocho ali, né? Exatamente. Não é fácil, por isso que você saiu, né? Por isso que a gente vai por etapas também, sim, né? Então, sim. um cara que entra numa mentoria que está faturando menos de 100 mil, eu não vou jogar tudo isso no colo dele de uma vez. A gente vai desenvolvendo a habilidade de execução dele aos poucos. Sim. Karina, voltando ainda na questão do boleto,
acho que é um dos maiores medos de todo profissional da área da saúde. Você indica alguma maneira de filtrar isso? Um controle de SPC Serasa? O que você orienta para os seus mentorados nesse aspecto? É uma organização, então você pode, primeira coisa, ter bastante clareza, né, da sua precificação, se você está precificando correto. Então, é claro que se você vai vender no boleto, você não vai poder cobrar o mesmo preço do que você vai vender no cartão de crédito ou no à vista. Cobrar mais alto pelo seu risco, Isso. né? Então, você vai ter que primeiro precificar correto. Aí já é a grande falha de muitos colegas. Tá. Chega com a precificação, não coloca todos os custos ali, etc. Começa por aí. Aí depois você, então, tá com a precificação correta, analisou a forma de pagamento, quanto que pode parcelar, qual é o valor de entrada. Aí a gente vai para onde? Vai para a organização da rotina, dos processos de cobrança, de como é que será a rotina da secretária ou de alguém do financeiro, enfim, para controlar o que tem a receber, né, fazer as cobranças mensais, os avisos, etc. Então, ter os avisos. Ter contrato, fazer esse paciente assinar contrato. Então, tem que estar em contrato a forma de pagamento dele. E aí, se entrar em inadimplência... Aí, outra coisa, antes de já ir para SPC e Serasa, renegocia com o paciente. Sabe? Porque é melhor você renegociar, reparcelar aquilo, mesmo que dilua, mesmo que você, poxa, vai receber esse dinheiro lá, mas pelo menos você vai receber. Você colocou pro Serasa, talvez dificulte mais ainda essa negociação. Mas pode colocar daí. Não. Quando eu falei do SPC Serasa, é uma consulta prévia do nome do paciente. Sim. Porque, assim, a maioria das pessoas, pelo menos que eu percebo, que venha procurar o boleto, já tem uma restrição. Já tem uma restrição. Você faria uma análise dessa restrição ou você negaria direto? Como que você orienta nesse caso? Olha, cada um vai poder decidir como deseja fazer na clínica. Seu estilo. A gente vende. Eu vendo. Pode estar devendo tudo, ou você nem consulta para... A gente vende, mas nem consultar, hoje em dia tem empresas que assumem isso também, né? Se você quiser. Então, você pode transferir o parcelamento, se você for, por exemplo, um implante, né? Uma reabilitação, são tratamentos com um ticket bem mais alto, você pode transferir isso para empresas que fazem o parcelamento para o cliente, assumem a inadimplência. Mas aí elas não autorizam o tratamento se tiver restrição. Aí não autoriza. Aí fica a seu critério. Qual é o seu momento agora da sua empresa, né? É isso que eu ia falar. Depende do momento da empresa. Então, assim, cara, eu tô querendo crescimento, quero aumentar meu caixa, quero botar dinheiro pra dentro. O meu custo é muito baixo com esse tratamento, a entrega é fácil, a entrega é simples. Sim, com implante eu acho que não vale a pena. Né? Porque é uma reabilitação, são várias etapas, você vê aquele paciente várias vezes, enfim. Agora, dependendo do caso, porque a gente tá falando de odontologia, tem outras áreas também, né? Dependendo do caso, se o meu custo é baixo, a entrega é mais tranquila, aquele dinheiro que entrou, às vezes já valeu a pena, entende? Mesmo que depois a gente vai perder. Então, cada caso é um caso. Eu acho que... E a questão do implante já tem um ponto positivo no caso do parcelamento, porque não é um trabalho que você entrega de imediato também, né? Tem toda então, aquela... você às vezes vai demorar um ano para finalizar. Pelo menos 6 meses é garantido que ele vai ter que pagar, né? Então, Senão ele não recebe, exatamente. né? Aí você já faz um cálculo lá no final, ele já pagou o que eu gastei já deu um pouco de lucro, eu posso parcelar um pouco mais. Ali, isso, exatamente. Daquilo ali. Eu acho que tudo depende do momento da empresa, assim. Então, estudar, depende né, do quanto você tá de caixa, se o teu caixa tá com dificuldade, precisa botar dinheiro para dentro, às vezes vale a pena você assumir um risco maior. Não, tô com caixa, tô bem, minha empresa já tem um posicionamento, já tem um nome, não tô com tanta dificuldade, assim, para ficar com essa dor de cabeça. É uma escolha sua. Sim. Mas, fato, se você não parcela, você tá perdendo muita venda. Estamos. Karina, outra coisa que me chamou bastante atenção foi um dos seus treinamentos que parece que transforma... Você treina a secretária em vendedora, né? É aquilo que você estava falando, né? Enquanto o dentista ou o profissional da área da saúde estiver com a luva na mão, ele não está vendendo, né? Ele só está atendendo. Conta um pouquinho como que funciona esse treinamento, que eu acho que todos os donos de consultório e clínica sonham com isso daí, né? Bom, o que a gente vai passar, né? Porque a secretária... Ela já é vendedora, ela só não sabe. E às vezes o profissional da saúde também não. Porque o agendamento é a primeira etapa da venda. Então, assim, se ela não agenda, o paciente não comparece. Então, a venda no consultório, odontológico principalmente, mas de outras áreas também, ela ocorre sempre em 2 etapas. Uma primeira no WhatsApp, telefone, e depois olho no olho com o doutor.
Até tava conversando com meu sócio esses dias aqui, a gente tava brincando, assim, rindo, porque é bem comum a gente escutar de profissional da saúde falando assim, não, eu vendo muito bem, eu converto 100% das pessoas que sentam na minha frente. Tá, mas a pessoa que sentou na tua frente, ela é um lead quentíssimo, ela já tá ali. Eu quero ver você vender pro lead que não tá quente, eu quero ver você converter um lead que tá frio e você fazer ele converter numa conversa só. E esse é um desafio. E na nossa mentoria, a gente ensina os nossos alunos a venderem no online. Então, é pré-consulta online. Então, mesmo se você precisa ver o seu paciente, que é o implante, né? Você precisa de exames e tudo mais. Mas mesmo assim, você vai fazer uma pré-consulta online com ele para que você aumente o comprometimento dele e já venda ali a consulta, o comparecimento dele nessa consulta. Então, aí vem a tua habilidade de venda. Porque um cara que veio até o meu consultório, pegou trânsito, fechou o trabalho dele, pegou atestado, para estar ali para conversar comigo, ele tá pronto. Disposto, se você não vender, porque daí também... ele foi até indicado, né? Ele já veio por Exatamente. indicação. Então, é o lead mais fácil. Aí você vai desvender se você não contratar. Exato. Então, a secretária, ela já é vendedora. Só, às vezes, não está sendo encarado como isso. Então, mas é uma fase. A primeira fase é você, então, trazer essa consciência e implementar as primeiras rotinas do comercial. É um setor inteiro para se desenvolver. Mas o ideal é que, conforme vai aumentando o faturamento, vai aumentando a maturidade da clínica, você tenha uma pessoa que será só para vender. Quais profissionais você acha, assim, para uma clínica ali que está faturando 100, 200 mil, que são indispensáveis ali para ter dentro da clínica ali? Claro que depende... Opa, desculpa. Imagina. Depende um pouco da área de atuação, mas uma clínica odontológica, que é a área de vocês, e provavelmente a audiência aqui, a maioria vai ser dentista. Bom, o profissional, que é o dono do consultório, ainda atendendo o paciente, mas agora filtrando. Então, se tem equipe, o dono da clínica, ele deve ser aquele que tem os valores mais altos, diferentes dos outros colegas. Sim. Então, para ser atendido pelo dono ali, tem que ser um valor diferenciado para você filtrar bem. Sim. Focar nos tratamentos de alta complexidade, high ticket. E aí você já pode, aí depende, né, se a tua clínica é multidisciplinar ou não, ter outros parceiros para atender baixa complexidade. A secretária, que é uma recepcionista, isso faturando mais de 100 mil, né? Então, secretária recepcionista para lidar com o reagendamento, a receber o paciente, documentação desses pacientes, contrato, etc. Ter um vendedor, então pelo menos um vendedor. Aí vai depender um pouco do quanto você investe em tráfego. Aí, poxa, uma clínica que está em São Paulo tem potencial de investir mais de 100 mil reais em tráfego. Uma clínica cidade pequena, ela não vai ter tanto volume de lead para ter mais de um vendedor. Então, sim, depende um pouco da realidade de cada um. Mas ter uma pessoa só para vendas eu já acho fundamental. E aí, claro, auxiliar, né? Sim. Auxiliar. Karina, uma clínica que ela tem condição de somente ter um profissional ali na sala de recepção ali. Ele contrata, o profissional, o dono, né, o empresário contrata um vendedor ou uma secretária? As duas, porque o vendedor pode ser online. Ele só tem dinheiro para contratar só tem dinheiro, tá. Então a secretária. A secretária, você acha? Porque daí a secretária pode atuar como vendedora também. Porque, eu penso bem diferente. Eu acho que tem que ter um vendedor e ele atua como secretário. Quem atua como secretário? Ah, tá. Ok. Eu acho porque os viés e os estigmas são diferentes, né? Eu concordo. Eu acho que é mais fácil o vendedor colocar na agenda o que ele vendeu do que uma secretária fazer a venda para colocar na agenda. Mas aí o telefone toca, você corre lá para atender? Que daí o vendedor vai fazer o papel, né? Tô brincando. Mas eu concordo contigo, realmente. Até porque eu oriento já os meus alunos ao contratar uma secretária, já contrato com perfil de vendedora. Então já melhora assim. Né? Então faz todo sentido. Eu tô pensando, e até no meu próprio negócio, hoje eu não contrato mais secretário. Eu contrato vendedor, que ele coloca o nome da pessoa na agenda. Porque é mais fácil você fazer esse pelo remunerada menos e remuneração de vendedor também, né? Porcentagem. A pessoa que, pelo menos no meu ponto de vista, a pessoa que vem como vendedor, ele tem uma ambição um pouco maior, né? Ele mentalidade diferente, comportamento diferente. Às vezes até treinamentos, cursos, né? Então, quando a pessoa vem como vendedor, ele fala, eu quero vender, porque só com o salário não dá.
E eu já tive as experiências de contratar a secretária e tentar transformar em vendedora. Sim. Às vezes não tem ambição. Não, Tipo, é um desafio. É difícil você implantar ambição em uma pessoa que não tem, Sim, cara. é um desafio mesmo. Às vezes, por exemplo, ela ganhava lá 1.800. Aí eu falei, olha, vou te dar 5% do que você vender. Aí, em um mês lá, ela vendeu e ganhou 2,5. Eu achando super pouco pra ela, tá mais do que perfeito. Eu acho que a principal qualidade é a ambição, cara, pro vendedor. Tinha que ter uma maquininha, fome, né? Tinha que ter um dispositivo pra medir a ambição, né? Pra gente contratar E as é difícil, pessoas, hein? Né? De contratar vendedor, olha. Difícil. Difícil de encontrar esse perfil. É uma das minhas maiores dificuldades no momento, acho que... Bem-vindo ao clube. Do clube, né? Você tem dica? Você indica Headhunter? Como que você... A gente trabalha com Headhunter, né? Que vai buscar os candidatos, mas, cara... Desliga rápido. Não perde tempo com quem tu vê que não tem perfil, entendeu? Então, assim, para você encontrar um bom vendedor é difícil. Então, você vai ter que contratar no volume, você tem que ter o processo de contratação no comercial muito efetivo, rápido e não deu... Cara, tu não tá performando, não tá dando resultado, troca. Entendeu? Então, assim, não dá. O vendedor, ele não dá pra ser, porque ele é engajado, porque ele é querido, porque ele faz. Não, é venda. É o que traz números, vendedor né? tem que vender, não tem... Então, assim, outras pessoas da equipe têm toda essa outra questão. A pessoa engajada, a pessoa organizada, etc. Mas o vendedor não tem. Ele tem que trazer resultado. Fechou o mês, não trouxe resultado, não serve. Né? Tu vai ter que ser... vender, né? tem que vender. Então, tem que... Tem uma métrica ali a contratação julgar, é constante. Né? A gente nunca fechar processo seletivo para vendedor. É constante. Contrata lento e demite rápido, né? Mas é claro, mais uma vez, depende do momento da clínica, assim, né? Claro, uma pessoa que não fatura ainda 100 mil reais tem que ter um pouco mais de estrutura. Porque para você ter um bom vendedor, primeira coisa, você bem, tem... Né? Não é só o pagar, você tem que saber treinar esse cara. Entendeu? Então, assim, quando a gente começou a desenvolver o nosso setor comercial, a gente entrou numa mentoria, não sei se vocês devem acompanhar o Flávio Augusto. Sim. Né? Vocês são empresários, devem acompanhar. A gente entrou na mentoria dele. E aí, inclusive, foi quando a gente entrou nessa mentoria que eu fui de salto alto. Né? Eu falo isso, tem que ser treinável. Ali, passou umas semanas dentro dessa mentoria, eu assim, olha eu aqui, ó, cheia de salto alto, né? Porque foi assim... Imaginando que você já sabia tudo. Não, porque foi assim, quando a gente entrou na mentoria, a gente já tinha um resultado, já tinha uma equipe, já, né? E aí, bom, quero entrar nessa mentoria para desenvolver meu setor comercial, quero saber como é que eu contrato o vendedor, quero saber como é que eu vou treinar, etc. Daí assim, não, minha querida, tu não tem que contratar vendedor agora, você vai vender. Você e o teu sócio vão fazer call de venda. Então assim, mano, mas aí eu comecei, não, mas sabe o que é? Que no meu caso... Sabe o que é? Que no meu caso é diferente. Porque eu tenho tantos alunos, eu tenho que entregar aula, eu tenho que gravar conteúdo, eu tenho que se... Mas a venda é o coração da empresa. Se tu não vende, nada disso adianta. E... Ele é muito focado em venda, né? Aí eu falei, não, mas aqui é isso, é aquilo. Imagina você fechar a tua agenda e fazer call de venda. Mas sabe o que é? Que imagina o meu cliente ali, aquela pessoa que vai na call, ela já me acompanha no Instagram. Imagina ela ver eu fazendo a call de venda, vai baixar a percepção de valor. Sim, faz sentido. Não interessa, vai vender. Foi a melhor coisa que a gente... Mas aí foi assim, fiquei na resistência ali, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. Você se deu a oportunidade, né? Aí até que a gente foi no primeiro encontro em grupo. Ambientação, né? Ambientação é fogo. A hora que tu vê, não tem mais como desver. A hora que eu vi outros profissionais ali, com resultado muito maior que o meu. Tinha um médico, ele, professor de Harvard, morava nos Estados Unidos, professor de Harvard, tinha curso online, atendendo paciente e fazendo call de venda. Eu falei assim, não é possível. Nessa hora você falou, acho que ele tem razão, né? Aí, pelo menos vou tentar, né? Disse, não, vamos tentar. Loucura, vamos, então, né? Mas eu tive ali um momento que eu pensei, eu tô sendo os meus alunos que eu, às vezes, né, me queixo que não são treináveis. A resistência, Eu acabei de entrar no programa, eu não vou aplicar, ele entende como ele é. Paguei caro. Exatamente, caro, né? E aí, então vamos fazer. Aí a gente começou a fazer e foi a melhor experiência que a gente pôde ter, né? Então a gente viu como é que era o processo de venda, ali caiu a nossa ficha, a gente achava que sabia vender, mas o que nós tínhamos era uma empresa que tinha como core marketing e não vendas. A gente achava que vendia, na verdade, a gente usava o marketing para vender.
Então, ali a gente entendeu o que é, de fato, ter uma empresa que o core é o comercial, é vendas. Ali a gente viu o quanto isso tem que ser realmente o coração da empresa. Como o processo funciona, como é que vai ser o dia a dia do vendedor. Porque, por que ele faz a gente passar por isso? E ele não chegou onde chegou, não foi à toa. E ele faz a gente passar por isso também não é à toa. Porque como que você vai chegar pro teu vendedor e falar assim, cara, tu não tá vendendo? Aí o teu vendedor vai falar assim, mas não teve lead, não teve demanda, mas é porque essa semana... Lead é ruim. Ele vai vir com várias desculpas. E você não vai ter autoridade para dizer para ele que aquilo é uma desculpa. Porque ele vai olhar pra ti e vai falar assim, pra ti é fácil falar, porque tu fica lá atendendo teu paciente, porque você fica lá na tua casa trabalhando no computador. Só que a hora que aquele teu vendedor vê que você, não tá dando pra vender, então eu vou sentar e eu vou fazer essas vendas. E quem mais bate meta de venda é ele, de todo o nosso time comercial. Então, ele é o exemplo. O salário dele tá caro? Pra gente contratar ele? Então, Muito assim, alto. porque daí ele assumiu, a gente entendeu o processo, a gente fez, eu também passei pelo processo, mas, de fato, seria insustentável fechar uma agenda para ficar fazendo call. Ele assumiu todo o setor comercial e eu aí fiquei no pós-venda, né, com os alunos, clientes e fazendo conteúdo. E começamos a construir a nossa equipe. Então, hoje ele lidera a equipe, ele faz call, mas não fecha a semana toda de agenda, mas ele passou por esse processo. Ele sentiu na pele o que é ficar de segunda a sexta-feira fazendo call e todas as circunstâncias que acontecem. Então, hoje, não tem um vendedor que sente na nossa frente e vá dar desculpa e a gente vai ter que aceitar. A gente vai saber se aquilo ali é plausível ou não. Então, por isso que é muito difícil você contratar e eu te falar assim, qual que é o perfil ideal de vendedor? Mas peraí, você sabe treinar o teu vendedor? Você sabe identificar se ele é um bom vendedor ou não? Tu só vai saber identificar se tu é um bom vendedor. Você fornece ferramentas para o vendedor, né? Eu imagino que você deve pedir para implantar um CRM em todos os consultórios e clínicas que vocês atendem, né? Porque é difícil, né? Só na agenda, no papel. Não, tem que ser E eu CRM. acredito que muitos devem chegar sem isso, né? Sem suporte aí de um Sem CRM. sem nada. A gente não começa por aí, né? Então, mais uma vez, depende da maturidade que tá a clínica. De cada porque o situação. setor comercial, ele é bem sofisticado. Ele é mais desafiador do que o marketing. Então, o marketing é o primeiro... Para quem tá com um faturamento muito baixo, é o primeiro que a gente vai desenvolver. Ou se tá... Às vezes, é comum também, na área da saúde, ela tem essa peculiaridade. Às vezes, o cara fatura mais de 100 mil, mas não tem nada estruturado. Né? Então, principalmente quando é uma cidade pequena, né? Tem muitos anos de clínica, fatura bem. Sim. Mas não consegue parar. Quer parar, não consegue diminuir o ritmo, então então agora a gente vai precisar transformar isso aqui numa empresa. Aí começa a estruturação de pilares. Então é isso, depende do momento. Mas o setor comercial, ele é um desafio. E aí junta com liderança, né? Sim. Você precisa ser um bom líder. Eu acredito, no meu ponto de vista, eu acredito que é um dos setores mais difíceis, né? O comercial, né? É um setor que rotaciona muito rápido, Rotaciona. né? É difícil você manter talentos, né? Porque quando começa a se destacar um vendedor de uma maneira diferente dos outros, ele acaba sendo convidado para outras empresas, então é difícil você manter. Acho que Mas entende que esse desafio aí que você está falando demanda da liderança? Para você reter, claro. Para você reter tudo isso, você vai ter que saber criar todo. E até a gente já conversou isso, assim, como essa ficha caiu pra gente. Tudo que a gente faz para engajar os nossos alunos, para conseguir ter um LTV longo, fazer renovação, tudo isso que a gente faz para os alunos, para os clientes, a gente tem que começar a fazer para os vendedores. Sim. E tem um método, né? Se você perder aquele cara que você treinou e ficou bom, se o método for tem bom, que ser replicável. Você replica nos demais de uma maneira até um pouco mais rápida, né? Sim. Não, e agora a gente está aplicando inteligência artificial e que está, assim, revolucionando. Na questão de atendimento? Tem vários setores, pré-atendimento? mas o primeiro que a gente já começou a implementar mesmo já... Tem alguns que a gente ainda está em desenvolvimento, né, para instalar. O que a gente já está na prática, no dia a dia, é da inteligência artificial no comercial, dando feedback para o vendedor, análise de call do vendedor. É impressionante. Poxa, legal, hein? É impressionante. Pega todos os detalhes que... Pega tudo, todo o desempenho, aonde ela conectou, aonde ela desconectou, aonde que o cliente estava engajado, onde ele não estava. É um absurdo, assim. É Essa impressionante. Você pode falar para nós que ferramenta que é? Como é que é? Ele que sabe, Pra Fernando. nossa audiência? Não é uma Ou é segredo ferramenta? ainda? Não, imagina, pode compartilhar. É uma automação que a call é feita online. Essa call vai automaticamente pro Drive. O Make pega essa call, transcreve ela, transforma em MP3. O MP3 daí vai para IA. Aí tem uma ferramenta lá que transcreve ela
E com base no prompt, avalia como que foi, se a pessoa seguiu as etapas e como que foi cada uma das etapas. A gente Sim, pode sim. passar mais detalhes para vocês, sim, assim. sim. Imagina, não tem problema nenhum. Interessantíssimo, né? E é o caminho agora, né? Acho que não tem mais Sim. como... Tem um case de uma clínica oftalmológica que implementou a IA. Aí a venda toda não é por call, a venda era por mensagem WhatsApp. Implementou a IA e estava faturando 1 milhão no mês, foi para 2 milhões, porque a IA conversou com todos os leads, né? Enquanto a pessoa demorava muito para dar conta de responder todos os leads. E 43% das conversas foram fora do horário comercial. Então, assim, é um absurdo. E você recomenda, por Chega a ser exemplo, assustador. Porque o horário comercial, geralmente, a pessoa tá trabalhando, ela não né? tá querendo comprar, né? Karina, você recomenda, por exemplo, um dono de consultório ou clínica, independente da área da saúde, fazer essas calls depois do horário dele? Por exemplo, o time comercial, de repente, identificou ali um lead morno, ou um lead que está um pouco na dúvida ali, e fala, poxa, vamos fazer uma call com o doutor, com o especialista da área, você recomenda isso? Ou isso se você acha que ainda não é a hora? Passou da hora? Que tá querendo perder venda. Não tem hora, não tem hora, não tem momento, sabe? Tá aqui, não tem por que eu não apresentar meu trabalho, vender. É fome. Depende da tua fome, entendeu? Então, assim, vai depender do doutor. O doutor quer fazer, eu acho ótimo, sabe? Então... Acabei de ter uma ideia aqui. Eu Acho que eu vou logar o também. WhatsApp no Note dentro da minha sala e dar aquela acompanhada ali. Dá pra fazer isso, né, cara? Eu A pensei... secretária lá fora lá e eu aqui acompanhando, olhando e respondendo algumas coisas. Fazendo implante, né? E o Fazendo paciente implante. gosta, tá? O paciente, ele... Ele tem se sente mais assistido, né? Quando, E- quando É o e profissional, tem, assim, engraçado, né? E eu Tem- tinha essa primeira resistência que eu tive quando eu entrei na mentoria do Flávio, né? Ah, mas será que não vai baixar a percepção de valor? Eu tá ali na call? Eu Eu já pensava respondi. eu penso muito assim, Quando eu sabe? respondo como a secretária. Eu nunca Mas respondo é paradigma, tá? Assim, não, eu acho que você... Tem momentos que realmente tem que ter a secretária, né? Tem para passar uma organização, maturidade da clínica, mas ali na call de venda, a pessoa às vezes fica assim, se sentindo mais especial, entende? Então, assim, é claro que você tem que saber o posicionamento. É como a gente aprendeu isso nessa mentoria. Eu tô aqui, meu tempo é escasso, tô dedicando isso aqui pra você, porque o processo funciona aqui assim. Eu não quero qualquer paciente venha aqui pro meu consultório. Eu filtro muito quem vai entrar, com quem vou relacionar. Claro que você não vai falar exatamente dessa maneira, mas é esse o teu posicionamento, essa é a tua mentalidade. Eu não quero vender pra qualquer um. Então, eu vou ter um trabalho maior, sim, no processo seletivo de quem vai ser o meu cliente. Então, eu estou aqui dedicando esse tempo nessa call, porque, primeiro, tu não vai cobrar barato. Tu cobra caro. Uma coisa que, primeiras coisas que a gente aprende ali na mentoria com ele também é isso. Pode duplicar, triplicar o teu preço. Porque é isso, tu vai ter o teu processo de venda, ele vai ser, às vezes, um pouco mais longo. Poxa, é fazer uma call, é agendar com a pessoa. Eu não vou ficar perdendo meu tempo ali no WhatsApp conversando com a pessoa. Então, Sim. demora mais. Só que, assim, demora mais... a decisão é agora, nessa call. Não tem essa de eu vou pensar, eu não sei o quê. Não, é aqui. Você não quer? Eu não vou voltar a conversar contigo. Entendeu? Então, assim, a decisão é aqui. Eu não tenho tempo pra perder. De ficar depois conversando por WhatsApp, eu fazer uma call de novo. Meu tempo vale. O teu também. Então, por que a gente... por que tem que pensar? Sabe? Então, essa é a mentalidade que você tem que encarar esse processo. Não tô falando que você vai falar dessa maneira, tá? Tem toda uma maneira... Sim, sim. Mas Mas tem que ter um pouquinho de firmeza, né? Senão isso, você... a tua mentalidade tem que estar assim pra você passar essa confiança. Entendeu? Na hora de conversar. Pra você... Você tem que ter o desapego, entendeu? Ô, Karina, acho que você me deu um insight interessante. Eu vou começar a fazer algumas calls, eu vou fazer o teste. Ah, eu acho que você devia fazer. E serve como um treinamento também. Treinamento, sim. claro. Olha como eu vendi aí. Exato. Aí vai ler lá a forma que você falou, né, e tal. Ela vai De pegando repente algumas você até coisas, né? filma a call, né? Você Sim, filma porque a call. a gente tem um grupo, né, que tá ele e com as nossas vendedoras. E vocês podem fazer isso também com os vendedores de vocês, um grupo no WhatsApp. Mas assim, ele vende, né, como eu falei. E aí, às vezes, elas não estão batendo meta, ou tá demorando, é meta semanal. Sim, sim. Ele tá lá, a meta dele já tá estourando, já passou, já tá vendendo mais que a meta. Então, assim, poxa, é um exemplo, sabe? Então, não tem que elas darem desculpa pra ele. E assim, vendeu, é até uma dica pra vocês. E quem sabe melhor do que você está vendendo do que do que o próprio profissional, Exato. né? O paciente vai encarar aquilo ali como uma consulta até, né?
É pré-consulta, tu vai chamar de pré-consulta online. Sim, boa. Sim, mas é uma call de Cobra venda. ou não cobra essa pré-consulta, doutora? Depende do momento. Porque... Doutora, você tá muito em cima do muro, doutora. Não, mas, por exemplo, vocês podem eu sei. cobrar. Vocês podem cobrar. Agora, para quem tá numa fase que precisa vender mais, tá precisando, né, ter caixa, tá precisando colocar dinheiro para dentro com mais velocidade, não dá para filtrar tanto público, daí não cobra. Então, essa análise que você tem que fazer, né? a fase que você O caixa tá... tá alto, cobra. O caixa... porque tá. querendo ou não, pensa o seguinte, se você for cobrar essa pré-consulta, você tá filtrando pra caramba a pessoa. Sim, sim. O cara Então, não vai pagar pra só te ouvir ali, né? Ele tem um mínimo de interesse, né? Você tá filtrando bastante esse lead. Então, você vai ter menos lead, mas esse lead vai ser mais qualificado. E outra coisa, teste, né? Teste. Então, Sim, testa cobrando um período, depois testa não cobrando. Será que não vai vir uma galera muito desqualificada? Tô perdendo muito tempo aqui nessas calls com pessoas que não têm perfil. Você tem que testar também. A call tem que ser de um produto high ticket, né? Você não vai fazer uma call, por exemplo, nós somos da odontologia, de raspagem e profilaxia. Você não vai fazer uma call dessa, você vai fazer uma call de um produto de 5, 10 mil reais. Tu vai né? captar lead para a pessoa ir para call contigo. Sim, sim. Então, sim. o anúncio dessa captação, ele vai ser já falando ou do implante, ou da estética dental. Você já vai trazer o lead interessado no high ticket. Né? Mesma coisa, é o que a gente faz. Fazer call com os dentistas, com É os o que a doutores. gente faz. Bacana demais essa nossa conversa, doutora. Abriu minha mente bastante. Que legal. Sabia? Eu acho que vocês deveriam fazer esse desafio, assim, de fazer call. Não, eu vou fazer. Ainda bem que eu conversei com você. Olha, é muito fora da zona de conforto. É desconfortável pra caramba. Sim, você tem que trabalhar mais. Mas coloca as metas pra você. Quantas vendas eu vou fazer essa semana? Eu vou fazer 5 vendas. Então tá, enquanto você não bater essa meta, não desiste. Porque tu vai começar a ver, nossa, tu vai ficar incomodado. Por que eu não vendi aqui? Legal. Porque é fácil só cobrar a meta dos outros, né? E assim, no momento que você se dá meta, ainda mais se essa meta for pública, né? Você fala ao time, é o seguinte, vocês vão vender 20 mil, mas eu vou vender 20 mil também. A meta é pública, né? é todo mundo. Eu vou vender 20 mil também, então ó, me ajuda aí, tenta marcar as calls pra mim. E aí eu vou ter que trazer mas resultado. Você vai vender mais mesmo, doutor, porque tá mas... falando com o doutor, né? A gente vai ouvir isso, né? Não, mas o importante pra você fica mais fácil. Mas aumentou a tua autoridade, querendo ou não. Você tá entendendo o processo. Mas você tá entrando na área dele, você tá vendendo também, né? Você vai falar, poxa, eu entendo. Não, eu tô dizendo que a gente vai escutar isso, né? Não, mas tem sempre jeito. vai ter desculpa pra todas as áreas, né? E o importante é o seguinte, se você vender mais, você vai ter mais grana. O que importa Exatamente. O que importa no final não é o que eles falam, é o seu bolso. E tu vai melhorar o processo, tu vai treinar melhor eles, tu vai ver quanto, às vezes, a condução da venda não tá bacana. Poxa, não é melhor conduzir dessa maneira. Você vai melhorando o teu processo. Tá vendo, pessoal? Ó, próximo curso, evento da doutora aqui, ou produto digital, recomendo muito. Eu já abriu a nossa mente aqui. Diferenciado. Coisa sensacional, que a gente nunca doutora. ouviu, legal, assim. obrigada. Bacana. Doutora, a gente está passando de uma hora de bate-papo aqui. Foi bom, Achei muito interessantíssimo. Vamos segurar um pouquinho para ter um próximo aí na sua próxima vinda do Brasil, né? O pessoal, não sei se a gente comentou, né? A gente falou de tantas coisas. Mas eu falei como moro nos Estados você Unidos. mora fora, você vem pontualmente para os seus eventos aqui. Aí vocês estão né? super convidados para ir para os nossos eventos também. Você, quando vier, passa aqui para bater mais um papo aqui e divulgar o seu trabalho. Com certeza. Eu vou querer ir sim. Doutora, para finalizar, quem quiser encontrar você, quem quiser acessar os seus produtos, as suas mentorias, aonde que eles procuram? Pode falar Todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Karina Caporal. Karina com K. E o seu evento aqui em São Paulo vai ser que dia? Esse próximo evento que a gente vai fazer agora, dia 2, ele é fechado só para os nossos alunos da mentoria. Então, se essa turma que estiver assistindo quiser ir, não pode? Acompanha porque a gente vai ter o evento aberto agora no começo de 2025 e nós vamos vender ingressos com lote zero, um preço imperdível. Então, você tem que transmitir esse evento ao vivo também para vender esse... Ó, eu tô te dando umas dicas de venda aí também. Então. Já pensou? Sim, por favor, né? Vamos lá, então. Mais alguma coisa, Magnão? Não, ótimo, excelente. Fechado. Obrigada, gente, foi um prazer. Adorei. Juntou duas áreas que a gente gosta bastante, né? Saúde e empreendedorismo na veia. Também gosto. Legal pra caramba. Pessoal, Dr. Cast, mais uma vez, obrigado. Acompanhe aqui a nossa convidada de hoje, Karina Caporal. Caporal, falei certo? Isso, tá certo. Excelência aqui na parte de venda, de gestão de clínicas. E é isso aí. Vejo vocês na próxima. Valeu.